Graças a Deus. Nesta oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para fazer a leitura diária desta terça-feira, onde estamos na 12ª lição, onde retrataremos sobre a igreja de Laodiceia, a igreja liberal. E nessa oportunidade nós temos aqui o título da leitura diária, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17, aonde a palavra do Senhor nos diz: uma igreja cega e nua. Eu gostaria de ler aqui na Bíblia Sagrada, os irmãos que estão aí durante esta semana acompanhando a leitura diária, também pode estar acompanhando nas vossas revistas e também está lendo na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. Como diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Queridos irmãos, nós estamos aprendendo durante este quarto trimestre sobre as características, sobre o que o Senhor Jesus Cristo escreveu através do apóstolo João, numa revelação que ele dá às 7 cartas da igreja. No livro de Apocalipse começa no capítulo 2 e vai até o capítulo de número 4, onde nós estamos estudando e retratando dos 7 tempos da igreja. E nós temos aqui, quando o Senhor Jesus Cristo escreve a igreja de Laodiceia, nós vimos que o Senhor, ele usa uma questão de censura a esta igreja. E a questão que esta igreja de Laodiceia, por ser uma igreja em que a sua cidade, Laodiceia, ela se recusa a receber ajuda financeira da cidade de Roma, porque até em questão que esta cidade ela era bem abastecida sobre a sua riqueza. E aqui nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele usa a questão na vida espiritual, porque a igreja de Laodiceia, ela tinha muitos bens materiais, mas o melhor, que era o espiritual, ela não tinha. E o Senhor chama esta igreja de uma igreja cega e nua. A palavra cega nos mostra e nos dá a entender que esta igreja não tinha uma visão espiritual. A segunda questão desta igreja é que ela era uma igreja nua. A palavra nua nos dá a entender que esta igreja não tinha vestes espirituais. Quando a gente fala de vestes, a gente reconhece que fala de autoridade, de identificação, e esta igreja não tinha nenhuma destas questões. Eu gostaria também de ler aqui na palavra do Senhor, aqui um comentário que diz assim: Jesus chamou de cego, porque embora se negociasse em Laodiceia uma substância farmacêutica que era reduzida a pó, misturada com água e aplicada aos olhos, todavia os crentes e o seu pastor continuavam cegos espiritualmente, precisava comprar de Jesus colírio para que ungirem os olhos, pois somente assim seria curado de sua falta de visão espiritual. Nós sabemos que esta cidade ela produziu uma substância misturada com água e passasse-se nos olhos em uma questão de medicina, seria curado a voltar a ter visão. E aqui Jesus retrata no sentido espiritual que esta igreja comprasse de Jesus Cristo colírio para que passasse nos olhos e voltasse a ter visão espiritual. É bem provável que se retrata nos últimos dias que estamos vivendo, na qual nós estamos encontrando pessoas que estão cegas espiritualmente. Hoje, eu creio, se Cristo
viesse e escrevesse a muitas denominações, nós saberíamos que ele aconselharia em que líderes, obreiros, pessoas, membros, comprasse colírio espiritual para que pudesse passar nos olhos para enxergar a realidade. Nós estamos vendo que muitos estão sendo levados por um sistema que não estão vendo a realidade. Primeiro, nós estamos vendo que muitos estão sendo levados por um sistema do engano, onde se levanta falsos profetas, falsos ensinadores, homens que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E a questão é que Jesus convida a abrirmos os olhos espirituais para que enxergamos a realidade e voltamos a praticar o primeiro amor, a ter a palavra de Deus em nossas vidas. Isto Jesus aconselha ao anjo daquela igreja e aos demais irmãos que voltasse a enxergar e a ver a realidade. Em segundo lugar, nós vimos aqui, Jesus chamou de nu, porque embora se produzisse em Laodiceia muita lã para a fabricação de roupa, os crentes, pois somente assim, os crentes de Laodiceia continuavam nu espiritualmente, precisava comprar de Jesus vestiduras brancas para se vestir, pois somente assim cobriria sua nudez espiritual. Então Jesus usa também uma conjectura, pois nesta cidade produzia-se lã e existia fábricas de roupas. E Jesus também aconselha a esta igreja que ela comprasse de Jesus roupas, vestes brancas espirituais, para que esta igreja pudesse andar diante da presença dele. Queridos irmãos, retratando nos dias atuais na qual nós estamos vivendo, nós sabemos que também estamos vivenciando esses últimos dias, e a igreja de Laodiceia também nesses últimos dias, ela é identificada pela sua liberação. A igreja, ela anda numa questão nu espiritualmente, perdeu a sua identificação, ela perdeu a forma de ser conduzida nesta terra. E o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele chama a nossa atenção, nos alerta, nos mostra pela sua palavra que devemos pegar a nossa identificação de cristão e pegarmos a rota espiritual e voltarmos a ele. Nós sabemos que essa questão que nós estamos vivendo nesses últimos dias é bem dolorosa, mas graças a Deus que muitos estão voltando ao primeiro amor, voltando à identificação das suas vidas espirituais. Que nós possamos sempre permanecer fiéis ao Senhor, esperando a volta do Senhor, como a igreja da Filadélfia, na qual o Senhor Jesus escreve aquela igreja por ela não ter muitos bens materiais, por ser uma igreja fraca materialmente, mas era uma igreja fortificada espiritualmente, uma igreja vestida, uma igreja com a visão espiritual e que aguardava o arrebatamento naquela época, e a igreja retratando nos dias atuais, que aguarda também a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, sejamos firmes, presentes e sempre constante, abundante na obra do Senhor, buscando visão espiritual e as nossas vestes espirituais. Deus abençoe a todos, muito obrigado.